Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e nós consagramos essa noite ao Senhor, para que o Senhor esteja guardando a nossa casa, guardando a nossa família. E como está escrito na Tua palavra, Senhor, o Senhor trabalha para aqueles que nele confiam. Nós estamos totalmente confiados em fé em cima da rocha que é Cristo Jesus. Meu Deus, libera do Teu poder agora sobre a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração e toque a Jesus com o Teu poder. Toque-a com o Teu mover sobrenatural. Libera, Senhor, da Tua graça, libera do Teu toque precioso na vida dessa pessoa. No nome de Jesus, Pai, nós oramos por cura na vida de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. E no nome de Jesus, que toda doença cardíaca, toda doença circulatória, toda doença no sangue, na pele, renda-se ao nome poderoso de Jesus Cristo. Jesus cura. A nossa fé está nele e declaramos saúde agora, como Jesus nos ensinou, como ele nos ordenou, a orarmos pelos doentes. Oramos pela cura total da vida dessa pessoa. Também libera uma palavra de fé, Senhor, que todo aquele, Senhor, que está vivendo dias maus, dias de crise, que o Senhor dará uma direção, que o Senhor mostrará o caminho, que o Senhor colocará luz, clareza na empresa, nos negócios, na família, nessa situação complicada. O Senhor dará luz, o Senhor dará clareza, o Senhor dará sabedoria, o Senhor intervirá de uma forma sobrenatural. Meu Deus, eu profetizo em nome de Jesus um tempo de paz, um tempo de alegria. Oramos declarando o que está escrito na Tua palavra, que será salvo essa pessoa e toda a casa dela. Haverá um avivamento no lar dela, um avivamento na casa dela. Oramos, Senhor, para que a abundância entre. Oramos para que as coisas voltem para o lugar, tudo aquilo que foi desorganizado, bagunçado, Senhor, pelo tempo, por más decisões. Nós oramos para que o Senhor coloque a mão e que as coisas voltem para o lugar. Declaramos vida, vida abundante, vida plena na vida dessa pessoa, na sua casa, na sua família, em o nome de Jesus Cristo. Meu Deus, toca com o Teu poder na vida dessa pessoa, toca com a Tua graça na vida dela, na sua família, nos seus projetos e em seus sonhos. Amém e amém. Eu quero agora declarar o Salmo 91 sobre a tua vida e que todas as bênçãos desse Salmo 91 toquem em ti e na tua casa. Se você crê, declare aqui nos comentários: eu creio. Eu vou declarar esse Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha
salvação. Assim cremos, assim declaramos pela fé em nome de Jesus Cristo sobre a tua vida e sobre a tua casa. Amém? Você que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui por gentileza, para que o YouTube mande essa oração para mais pessoas. E eu quero pedir uma gentileza a cada pessoa que está entrando, compartilhe. Seja um canal de bênção, seja usado por Deus agora para abençoar a vida de alguém que Deus vai trazer na tua memória, sabe, que está passando por um momento difícil, um momento de crise, um momento de desafio. Pega aí o link da oração, manda para essa pessoa. Deus vai te usar, amém? Deus vai te usar para abençoar a vida de alguém. Então compartilhe essa oração com alguém em nome de Jesus. Eu quero agora, nesse momento, dar alguns testemunhos para a glória de Deus, para enriquecer a tua fé. Deus tem feito coisas tão lindas aqui nas orações. Eu recebi o testemunho da Maria, ela escreveu assim: a paz do Senhor, não perco nenhuma oração, nem da manhã nem da noite, e grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida. O último milagre que recebi foi há menos de 30 dias. Passei por uma cirurgia que teve complicações e precisei fazer uma segunda cirurgia às pressas no intestino. A cirurgia da hérnia sarou, mas a do intestino teve um vazamento e eu ainda precisava passar por uma terceira cirurgia. Mas eu confiei no Senhor e continuei ouvindo as orações. Recebi o meu milagre para a honra e glória do Senhor e não vou mais precisar passar pela terceira cirurgia. Estou aqui contando o meu milagre e agradeço a Deus em primeiro lugar. Também agradeço ao Senhor por ser o nosso mentor da fé e peço que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Deus te abençoe, Maria. A Jesus toda a honra e toda a glória. Também recebi o testemunho da Ellen, que escreveu assim: a paz. Eu quero testemunhar sobre meus pedidos de oração na carta para Jesus e nos 12 dias de clamor. Estive orando por algumas causas e Deus atendeu 2 dos meus pedidos que fiz com meu marido. Deus realizou o pedido do meu marido, ele é corretor e por 1 ano não conseguiu fazer venda, pois sempre tinha um atrapalho, e Deus abençoou. Depois das campanhas ele fez 2 vendas no mesmo mês de março. Também pedimos sobre o meu parto. Eu estava grávida e pedi um parto natural, rápido e seguro, pois eu tinha sofrido muito no parto da primeira filha. E meu parto foi a jato. Durou apenas 2 horas, da primeira contração ao nascimento. Minha bebê nasceu dia 2 de abril, cheia de saúde, para a glória de Deus. Obrigado, Jesus. Deus te abençoe, viu? E o testemunho da Érica. A paz do Senhor, eu venho aqui trazer o meu testemunho de um grande milagre recebido através da campanha Tudo no Altar do Senhor. Em novembro de 2024, eu tive uma forte dor e fui ao hospital. Chegando lá, o médico disse que era crise renal. Me encaminhou para o especialista e comecei uma série de exames. Ele olhou e repetiu por 4 vezes e em setembro do ano passado me disse que meu rim direito estava perdido e o esquerdo estava seriamente comprometido. Ele me encaminhou para fazer a cirurgia de retirada do meu rim direito e tentar salvar o esquerdo. Quando foi dia 4 de março de 26 agora, eu repeti os exames e fui à consulta. O médico respondeu: olha, eu não sei o que aconteceu, mas o seu rim direito está novo, tudo normal, não tem nada de errado com ele, e o esquerdo só tem uma pedra para retirar. Na mesma hora eu disse: foi Jesus que operou o milagre de cura na minha vida. Glória a Deus, que coisa linda teu testemunho, hein? Muito bonito o teu testemunho, para a glória de Deus. Deus é fiel, você pode glorificar a Deus. Você está vendo, gente, como Jesus opera, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso que eu digo, seja um canal de Deus, abençoe a vida de alguém, manda essa oração aí para alguém em nome de Jesus. Eu quero continuar com a palavra que eu comecei pela manhã. Eu comecei uma palavra falando sobre como gerenciar uma crise, como lidar com as crises da vida, como enfrentar uma crise, certo? Quando um problema vem, quando uma adversidade te encontra, porque a crise, ela tem um poder. E o poder da crise, como nós já falamos na oração da manhã, é revelar o fundamento. Qual que é o fundamento que está sobre ti? Eu falei um pouco na oração da manhã que não se conhece o fundamento de alguém quando tudo está bem. Quando tem dinheiro no bolso, quando está todo mundo bem de saúde, quando os negócios estão prosperando, a empresa está indo bem, o casamento está tudo muito bem, está tudo muito tranquilo, está tudo no lugar. Não é aí que se conhece as coisas. Você tem uma casa, você só vai descobrir
se tem goteira no telhado no dia que chove, né? A mesma coisa acontece na crise. É na crise que é revelado o fundamento que está na nossa vida. Uma pessoa, eu tenho algumas ressalvas com pessoas que, entenda, a minha ressalva é só um cuidado, é prudência. Às vezes a pessoa, ela tá a mil com Jesus, sabe, e pregando na igreja, cantando na igreja e falando de Jesus para todo mundo. E sabe, eu não consigo medir, nível espiritual nisso. Na verdade, você só consegue medir o nível de maturidade, o nível de solidez na vida de alguém quando ela passa por crise. Por quê? Porque é na crise que vai revelar se realmente Jesus é o Senhor da vida dela. Porque no começo é as mil maravilhas. Quando tudo está bem, quando tudo está legal, é as mil maravilhas. É o primeiro amor. Mas é quando vem a crise que vai revelar qual é o fundamento que está aí na tua vida. Tem muita gente que abandonaria talvez, abandonaria o propósito se ela ficasse rica da noite para o dia. Aí você diz assim, não, Deus me livre, se eu ficar rico, eu fico mais perto de Deus ainda. Isso você só vai descobrir, não é quando você tiver, muito dinheiro. Você só vai descobrir quando você enfrentar uma crise. É quando você lidar com um problema realmente difícil e que você ali, vai colocar a sua dependência em Deus. É que nem os Salmos 20 que nós lemos hoje pela manhã. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos no Senhor. Ou seja, tem uns que confiam em carros, na sua empresa, no seu intelecto, na sua capacidade, no seu emprego, na sua saúde. Mas o certo é confiar no Senhor, certo? Porque o Senhor é o verdadeiro fundamento da vida de qualquer pessoa que queira vencer e ter sucesso de uma forma sobrenatural aqui nessa terra. Então, a crise, ela separa o desejo da necessidade. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 8, a Bíblia diz: tendo que comer e vestir, estejamos contentes. Na abundância, a gente confunde tudo. Na abundância, a gente confunde tudo. Na crise, Deus limpa o excesso, o ego, o apego, porque a crise tem um poder, que é fazer uma poda espiritual. Ela tira tudo aquilo que está demais e ela deixa o que é necessário. Às vezes, eu não estou dizendo que demais é ruim. Não. Ter abundância é uma bênção, é um favor de Deus. Mas se você coloca nisso a tua confiança, você está perdido. É por isso que às vezes Deus tem que fazer podas na nossa vida, de relacionamentos, podas de oportunidades e outras podas para que a gente nunca perca a nossa dependência de Deus. A nossa dependência de Deus. Sabe o que Deus tem me ensinado? Deus tem me ensinado a orar sobre tudo. Deus tem me ensinado a se colocar diante de Deus e ali render a minha vida totalmente a Ele. Porque a gente tem planos, a gente tem sonhos, a gente tem desafios, mas o que deve prevalecer, não é o que eu desejo, é o que Deus quer. E eu acredito que essa é a maior definição de propósito. Propósito é viver o que Deus quer. Você querer o que Deus quer. E eu aprendo que a crise é a crise que ativa o verdadeiro governo espiritual na nossa vida. Em Lucas 16:10 a Bíblia diz: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Deus não observa apenas
quanto você tem, Ele observa como você administra. Então, sabe, às vezes uma pessoa, ela tem algumas coisas, mas o que Deus está vendo não é o que ela tem apenas, é como ela administra. Eu acredito que o foco de Deus é isso, porque a Bíblia diz aqui nesse texto que Deus olha para quem administra, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Deus vê o que você faz com pouco. Deus vê se você é o tipo de pessoa que multiplica ou se você é o tipo de pessoa que enterra aquilo que tem. Eu vou dizer uma coisa para você. Uma das coisas que abriu a prosperidade na minha vida foi quando eu comecei a multiplicar o que Deus me deu. Enquanto eu só pagava a conta, enquanto eu só segurava, sabe, por insegurança, Deus não pôde fazer mais na minha vida. A partir do momento que Deus viu que eu comecei a multiplicar aquilo que Ele começou a me dar, então Deus começou a me abençoar mais. Então aqui vem um segredo poderoso. Se você recebe todo o teu salário todo mês e você trabalha só para pagar as contas, mas você não multiplica nem uma partezinha do teu salário, você não está sendo totalmente fiel a Deus. E a crise, ela revela esse tipo de governo. Se eu vou multiplicar o que eu tenho, se eu vou multiplicar, sabe? Porque o que as pessoas fazem quando entra a crise? As pessoas seguram, não é? As pessoas seguram, é isso que acontece. Entra a crise numa empresa, o que aquela empresa começa a fazer? Ela começa a segurar. Aí ela começa a cortar o cafezinho, ela começa, sabe, a diminuir algumas coisas, ela para de dar bônus. Enfim, uma empresa quando entra em crise, ela começa a segurar tudo. No entanto, é na crise que vem a inovação. É na crise que tem que criar. É na crise que tem que investir mais. Então as pessoas muitas vezes não liberam fluxos de prosperidade na vida delas, porque elas não sabem trabalhar com o pouco. Elas não sabem multiplicar o que vem nas mãos. E isso eu aprendi. Quando enfrentamos crises na vida, nós temos que inovar. Quando enfrentamos crises na vida, temos que multiplicar o que tem. É o que tem? Vamos multiplicar. Vamos ver como é que a gente pode fazer, né, de prosperar com isso que temos. Então, esse é um entendimento que Deus quer que nós tenhamos. A crise, ela é prova de maturidade, porque o jovem rico, sabe, eu gosto muito daquela palavra do jovem rico, porque aquele homem mostrou a escassez que ele era. Ele era um homem escasso, porque ele era rico de posses, mas quando Jesus disse assim, ó, vai, vende tudo que tu tem e dá para os pobres, Jesus estava dizendo assim, você confia mesmo em mim? Você confia? Né? Porque assim, algumas pessoas pensam que Deus não tem para dar. Deus não tem para abençoar. E eu quero dizer que você está errado. O jovem rico deveria ter confiado na palavra de Jesus. Ele deveria ter crido na palavra de Jesus, mas ele preferiu crer na conta bancária dele, crer na herança dele, no patrimônio que ele tinha, em vez de crer na palavra de Jesus. Eu vou dizer para você, na crise, a palavra de Jesus, para você, ela tem que funcionar mais do que qualquer coisa que você tenha. A palavra de Jesus. É a palavra de Jesus que tem que acalmar teu coração. Deus não te deu uma direção? Então confia. Confia na direção que Ele te deu. Confia na palavra que Ele te deu. É o que você precisa. É o que eu preciso. Por isso, entenda. Deus quer que você pegue aquilo que você tem e multiplique. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Amém? E eu quero encerrar com uma direção para a tua vida. A crise não é maior do que Deus. Então, não coloque fé na crise. Coloque fé em Deus. Essa crise, ela não é para lhe limitar. Essa crise, ela não é para lhe apavorar.
Essa crise é para você lutar com fé em Deus. É para você acreditar que Deus vai abrir novas fontes para você. É para você acreditar que Deus vai fazer uma coisa que vai te surpreender. Amém? É na crise, gente. É nos dias maus, é nos momentos de dificuldade, é nos momentos que a gente fica indignado com alguma situação que a gente tem que colocar nossa fé, nossa confiança em Deus. Amém? Amanhã, pela manhã, estarei pregando em São Gonçalo, que é próximo ali de Niterói, certo? Na Central de Avivamento. Amanhã pela manhã. O evento não é meu, tá, gente? É um evento que eu vou participar, não é meu esse evento, mas eu vou servir os irmãos, eu vou servir essa igreja com muita alegria. Ok? Então, se você quiser informações, entre em contato direto com a igreja, porque eu não tenho nem informações, eu só sei o horário que eu tenho que estar lá. Só sei o horário que eu tenho que estar lá para ministrar, ok? Muito bem. Domingo, vamos ter Santa Ceia na igreja. E aqui em Alphaville, Barueri, vou estar ministrando e vai ser uma grande bênção. Eu acredito nisso, vai ser uma grande bênção, tá? Vai ser uma grande bênção. Eu sei que Deus é Deus de milagres, é Deus que intervém, é Deus do sobrenatural. E eu creio que Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer grandes coisas. Nós vamos acordar às 3 da madrugada, eu e mais 2.000 pessoas, para pedir a presença de Deus, mesmo que seja 5 minutinhos de oração. Eu gostaria, se você vai vir no presencial, faça isso, acorda às 3 da madrugada, aí ora 5, 10 minutos, se puder orar mais, ora mais, e vem na ceia de manhã, vai ser uma benção. E quem vai assistir online, com certeza vai receber aí também, tá bom? E se você quer apoiar o nosso canal, amém? Se Deus toca no seu coração de apoiar o nosso canal, vá até o meu site e veja como você pode fazer isso, www.vinicius7.com.br. Gratidão, amém? E você pode ir também lá no meu site para colocar o seu pedido de oração, certo? Porque eu vou pegar todos os pedidos de oração e vou trazer para a Escola de Profetas, que nós vamos ter na semana que vem, vai ser presencial e online, tá? E quem vai estar lá no presencial vai ver os pedidos de oração todos em cima do altar, e nós vamos ter momentos de orar, de profetizar sobre todos os pedidos de oração. Tá? É gratuito para você colocar seus pedidos de oração lá no meu site. Vai lá, tá? Você pode ir agora, inclusive nós já deixamos pronto. Eu ia liberar só a partir do final de semana, mas nós já deixamos pronto para não travar o site nem nada. Então a gente já deixou pronto. Você pode ir lá, colocar teu pedido de oração, faz um pedido de oração bonito. Tá? Eu vou mandar minha equipe imprimir na semana que vem e vou levar para a Escola de Profetas. Eu sei que é um ambiente profético, é um ambiente sobrenatural e grandes coisas vão acontecer nessa Escola de Profetas. Essa é a minha expectativa. Amém? Eu tenho uma palavra de Deus sobre a escola. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma direção sobre a escola. Então eu creio que vai ser maravilhoso. Amém? Eu quero orar por você, eu quero te abençoar agora. Coloca aqui teus pedidos de oração nos comentários. Também quero pedir que você me ajude a compartilhar essa oração. Mande aí para o máximo de pessoas que você puder. Amém? Você vai vencer essa crise. Você vai vencer esse dia mal, você vai vencer essa dificuldade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Posso orar por você? Posso te abençoar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, visita a vida dessa pessoa, sua casa, sua família, seus negócios, seus projetos e seus sonhos. Eu oro, Senhor, para que essa pessoa seja visitada pelo Teu poder. Eu oro, Senhor, para que essa casa seja visitada pelo Teu poder. Eu oro, Senhor, para que haja uma intervenção sobrenatural na vida dessa pessoa. Haja milagres na vida dela, na casa dela, na família dela. Que ela possa viver o extraordinário de Deus, que ela possa viver grandes coisas. Eu quero declarar: o meu Deus é o Deus do impossível. É o Deus do impossível, é o Deus que pode, é o Deus que vai além do que eu peço, vai além do que eu desejo, é o Deus que me surpreende. Eu creio em nome de Jesus, por isso, Pai, eu oro agora, declarando saúde a quem precisa de cura, declarando milagre a quem precisa de uma intervenção, declarando, Senhor, que o Senhor dará uma solução para essa crise, seja no casamento, seja na família, seja na empresa, seja na vida pessoal dessa pessoa, seja onde for. Eu oro agora para que o Senhor envie luz para o teu caminho. O Senhor mostre o caminho para você. E eu quero liberar uma palavra profética. Deus te pega pela mão e te ajuda a romper agora em meio a esse caos, em meio a essa dificuldade. Em nome de Jesus. Senhor, visita teus filhos e filhas.
e derrama o teu poder sobre eles. Opera milagres agora, Pai. Eu oro declarando que o poder de Deus, que quebra julgos, que desfaz muralhas, está tocando na tua vida. Jesus, toque-os agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Toque-os, cada pessoa que está orando junto comigo. Cada mãe que está orando por um filho. Senhor Jesus, toca com o teu poder agora. Toca com o teu poder. Toca com o teu sobrenatural agora, Senhor Jesus. Toque, Pai, com o teu poder agora. Toque com o teu sobrenatural na vida dessa pessoa. Amém e amém. Se você crê, declare eu creio aqui nos comentários e compartilhe essa oração. Amanhã é feriado, mas eu vou começar o dia em oração, eu vou começar o dia na presença de Deus. Amém? E eu convido você a começar o primeiro dia do seu mês na presença de Deus junto comigo. Convido você a estar com a gente. Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos as 12 bênçãos dos Salmos 23 sobre a tua vida. Declaramos em nome de Jesus que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me por amor do seu nome nas veredas da justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que o Senhor traga para a tua vida essas 12 bênçãos em o nome de Jesus Cristo. Também faço uma oração especial por toda mulher que não consegue engravidar, por toda pessoa que seja num tratamento, seja para o câncer, seja para a tireoide, seja para fibromialgia, seja para depressão, seja para qualquer outro tipo de doença. Oramos em nome de Jesus Cristo para que você seja curado, para que você seja curada, e liberamos uma palavra. E a palavra profética para a tua vida é saúde em nome de Jesus. Saúde total, saúde completa, restabelecimento de 100% sobre teu corpo físico em o nome de Jesus. Que o Senhor também tire do teu caminho todo atrapalho, toda confusão, todo tipo de atraso no nome de Jesus. Que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame favor sobre ti e sobre a tua casa. Que o Senhor te livre da maldade, da difamação, da mentira, da fofoca, da inveja. Que o Senhor te livre daquilo que tenta te atrapalhar no teu caminho, que tenta atrapalhar a tua casa, que tenta atrapalhar teus filhos. Oramos inclusive pela vida dos nossos filhos, para que o Senhor coloque as pessoas certas no caminho deles. E as pessoas que não forem certas, as pessoas que não foram de Deus, não forem de Deus para a vida deles, para o destino deles, Senhor, tira do caminho, afasta, Pai, dá livramento em nome de Jesus. Pai, somos gratos a Ti por todo o livramento que o Senhor tem dado a nós, por todo o livramento que o Senhor tem dado à nossa casa e pela Tua misericórdia conosco, a Tua paciência, Senhor, conosco. Somos falhos, somos pecadores, mas nos voltamos para Ti e declaramos: o Senhor é suficiente na nossa vida. Jesus, Teu sangue nos cobre, Teu sangue nos limpa, Tua vida nos regenera, nos restaura, nos coloca de pé, nos dá força para continuar no nome de Jesus. Assim oramos, assim cremos. Amém e amém. Você crê nessa oração? Declare aqui nos comentários 12 bênçãos dos Salmos 23 sobre mim e minha casa. Escreve aí, 12 bênçãos dos Salmos 23 sobre mim e minha casa. Glória a Deus, você crê? Declare eu creio aí nos comentários. Deixa a sua curtida nesse vídeo aqui também.
E seja um canal de bênção, ajude alguém, mande essa oração para um amigo teu, para um familiar, para um grupo de família, para alguém que esteja necessitado. Amém? Eu sei que essa oração de hoje, essa palavra vai ajudar muita gente. E nesse final de semana, sábado e domingo, nós vamos orar para que Deus tire pessoas de crises financeiras e eu vou dar inclusive ideias para vocês, ideias de como você pode ter até mesmo uma renda extra na sua vida. Eu vou fazer isso em especial nesse final de semana porque eu sinto que tem pessoas que precisam ser ajudadas. Já não é de hoje que eu tenho, falado aqui da importância das pessoas não aceitarem viverem na dificuldade, não aceitarem viverem endividados, certo? Eu quero ajudar você. Então, nesse final de semana, nós vamos fazer orações especiais, nós vamos orar pela prosperidade, por portas abertas, nós vamos orar por negócios para que deem certo e eu também vou tentar ajudar vocês, certo? Compartilhando uma boa palavra e depois disso, dando algumas ideias para você poder começar alguma coisa aí na sua vida e mudar a realidade. Nós vamos orar, amém? Para que até o meio desse ano, até o final desse ano, você esteja com todas as suas contas pagas, tudo em dia, sem ficar devendo nada para ninguém e dormindo em paz, dormindo tranquilo. Amém? Nós vamos orar por isso, nós vamos declarar isso e nesse final de semana nós vamos orar profeticamente, inclusive por isso. Amém? Nós vamos orar profeticamente sobre isso. Em nome de Jesus, eu creio. E eu quero ajudar vocês aqui nesse final de semana. Então, te prepara amanhã, 6 horas da manhã. Aguardo todos vocês aqui na oração da manhã. E nós vamos falar nesse sábado e domingo um pouco sobre isso, ok? Muito bem. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês sobre o fruto que glorifica a Deus. Você sabia que o fruto glorifica a Deus? No Salmos 19:1 a Bíblia diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Você está ouvindo isso? Você está ouvindo isso? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Tudo fala. Os céus estão falando. O firmamento está falando. Deus está nos chamando para olhar para a criação com outros olhos. Esse texto aqui, esse texto fala de algo glorioso. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. É como se a criação inteira estivesse pregando para nós. E estivesse ao mesmo tempo que prega para nós, glorifica a Deus. É como se o hoje dissesse ao amanhã, espere, porque Deus ainda não terminou. E é como se a noite dissesse a outra noite, mesmo no escuro, Deus continua revelando o seu conhecimento. A criação inteira está dizendo uma só coisa: Deus está vivo, Deus está agindo e Deus está sendo glorificado. Os céus pregam, as montanhas adoram, os ventos obedecem. Se o fogo cumpre a vontade de Deus, como nós, que somos a coroa da criação de Deus, ficaremos calados? Se tudo está falando, por que eu não falo? Entende? Deus quer que você fale. Deus quer que você pregue, Deus quer que você anuncie que Ele vive, que Ele é real, que Ele é poderoso, que Ele é grande. Você crê nisso? A criação inteira anuncia a glória de Deus. Volto para esse texto. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. E uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. A Bíblia diz que a criação fala sem usar palavras. O céu fala, o sol fala, a noite fala, o firmamento fala. Sem boca, sem som, sem voz audível, mas a mensagem chega. Quando o sol nasce, ele está pregando. Quando o sol se põe, ele está pregando. Quando a lua aparece, ela está pregando. E quando o vento sopra, ele está pregando. A criação inteira está dizendo: Deus é grande, Deus é fiel e Deus continua no controle. Ou seja, tudo que Deus criou, absolutamente tudo, fala. Tudo está pregando. Está pregando para mim,
está pregando para você. Quando você ouve o canto dos pássaros, eles estão adorando a Deus, estão glorificando a Deus. Ou seja, toda a criação de Deus o exalta, toda a criação de Deus o adora. Por que eu e você não o adoramos? Se a criação inteira anuncia a glória de Deus, eu também fui criado para anunciar. O Salmo 148, verso 7 diz: Louvem o Senhor desde a terra, monstros marinhos e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos impetuosos que executam a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros. Tudo louva a Deus. A neve louva a Deus. O fogo louva a Deus. O vento louva a Deus. Os montes louvam a Deus. E eu te pergunto, como que a criação inteira adora e o homem, feito à imagem de Deus, se recusa a adorar? Não podemos deixar a preguiça vencer a adoração, não podemos deixar a distração vencer a adoração, e não podemos deixar o cansaço vencer a distração, porque se tudo louva a Deus, eu também tenho que louvar ao Senhor. Você tem louvado a Deus? Você tem glorificado aí o nome de Deus? Você tem glorificado, sido grato a Deus, dito ao Senhor que Ele é bom em todo o tempo? Se tudo louva a Deus, por que eu não vou louvar? Quem entende a glória de Deus não adora só quando é fácil, adora porque Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. O vento de Deus sempre traz alguma coisa. Em Atos 2, houve um som como de um vento veemente e impetuoso. E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio e encheu todos, e todos passaram a falar em línguas. Havia 120 pessoas no dia de Pentecostes reunidos, quando o Espírito Santo veio e eles passaram a falar em outras línguas. O ponto não era apenas o vento, mas era o que o vento trazia. Quando o Espírito Santo sopra, ele traz alguma coisa. Ele traz renovação, ele traz fogo, ele traz poder, ele traz resposta, ele traz cura, ele traz vida. O vento de Deus nunca sopra vazio. O vento de Deus nunca sopra vazio. Ele sempre vem carregando alguma coisa. Então, quando o vento de Deus sopra, ele vem carregando algo para te entregar. Aí você diz: e quando que esse vento toca em mim? Quando você sente o amor por Jesus aí. Quando você sente que você tem que se arrepender. Quando você é animado por Deus, já é o vento de Deus soprando. E isso não é apenas um sentimento. Deus te trouxe algo naquele momento. O fato de você estar aqui nessa oração é o vento de Deus soprando sobre você. É o vento de Deus soprando sobre a tua casa e é Deus te trazendo algo. Você foi criado para reinar. Eu e você fomos criados para reinar. Não para viver pequeno. Não para viver acovardados, com medo, preocupados, ansiosos. O Salmos capítulo 8, a Bíblia diz: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Davi olha para o céu e fica impressionado com a imensidão, com a vastidão da glória de Deus. E a resposta é poderosa. Quando o salmista diz: que é o homem para que dele te lembres? O que é o homem? Um pouco de terra, pó, limitado, fraco muitas vezes. Mas o próprio texto traz uma resposta. O homem foi coroado de glória e de honra. Você não foi criado para viver rastejando. Você não foi criado para viver dominado. E você também não foi criado para pensar pequeno. Você é a coroa da criação de Deus. Você foi criado para governar. Você foi criado para frutificar. Você foi criado para manifestar a glória de Deus. Você foi criado para refletir Deus na terra. Ou seja, Deus criou tudo por um propósito. O sol para nos aquecer, o sol para ser luz, mas também para glorificar a Deus.
Você foi criado aqui para glorificar a Deus, mas também foi criado para frutificar. Tudo que Deus cria é por um propósito. Por isso, quem foi coroado por Deus não pode viver como derrotado, porque Deus não te criou para ser derrotado. Você está ouvindo aí? Deus não te criou para ser derrotado. Deus não te criou para você ser uma perda. Deus não te criou para você viver só em sofrimento. Deus te criou para a vitória. Romanos 8, lê Romanos 8 que você vai entender. A Bíblia diz que somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Ou seja, quem aprende a ver, começa a falar certo. Como assim? Davi disse, quando vejo os teus céus, primeiro ele viu, depois ele falou. Você tem que começar a ver tudo que Deus tem feito, tudo que Deus já criou e falar. As palavras que saem da sua boca estão ligadas à percepção que você tem dentro do seu coração. Se você só vê derrota, você só fala derrota. Se você só vê crise na sua frente, você só vai ver crise. Você só fala de crise. Se você só vê perda, você só fala de perda. Ou seja, nós temos que mudar a forma como nós vemos. Então, se a criação fala, o que eu estou falando? O que está saindo da minha boca aqui? Será que está saindo derrota? Se está saindo muita derrota, muita bobagem, muita sujeira, muito palavrão aí da sua boca, é que você está olhando para coisa que não é para olhar. Porque se você começar a olhar para o que Deus criou, se você começar a olhar para as promessas de Deus, você vai começar a falar diferente. Davi olhou para o céu, viu a vastidão do céu e depois ele falou. Você fala daquilo que você vê. É por isso que muitas vezes nós temos que mudar a nossa perspectiva. Estamos falando em derrota porque só vemos derrota. Só olhamos para o vizinho do lado que está derrotado, só olhamos para o irmão da frente que está derrotado, só olhamos para a situação econômica mundial, mas vamos olhar para o Deus que controla tudo. Vamos olhar para o Deus que é fiel, para o Deus que é poderoso, para o Deus que é grande, para o Deus que nunca falha, para o Deus do impossível, para o Deus que cura, para o Deus que transforma realidades. Quando você começa a ver a glória de Deus, você começa a dizer, Deus está comigo, Deus ainda está trabalhando, Deus ainda não terminou, Deus me fará frutificar. A sua linguagem revela a sua visão. Então, uma pessoa que só se vitimiza, uma pessoa que só fala mal dos outros, é porque o que ela está vendo não é a glória de Deus. Porque quem vê a glória começa a falar sobre gratidão. Quem vê a glória começa a falar em multiplicação. Quem vê a glória começa a falar bem das pessoas. Quem vê a glória começa a falar de vitória. Aleluia! Meu Deus, eu queria pregar essa mensagem num domingo. Queria pregar num domingo, né? Ficar bastante tempo ministrando essa palavra. O pássaro pode perder o ninho, mas ele não perde o canto. Imagina comigo, um passarinho perdendo o seu ninho. Ele pode perder o ninho, mas ele não perde o seu canto. Entenda, essa é uma palavra para alguém que está aqui. Você pode até ter perdido alguma coisa. Você pode ter perdido tempo, pode ter perdido recursos, pode ter perdido até uma pessoa muito querida da sua vida. Mas Deus manda te dizer hoje, não perca o seu canto, não perca a sua adoração, não perca a sua capacidade de recomeçar. Quem adora depois da perda, já começou a reconstrução. Segura aí essa palavra. Porque aquilo que foi criado por Deus pode até sofrer abalos, mas não vai perder o seu brilho, não vai perder o fato de que você foi feito por Deus para vencer. Você foi feito por Deus para adorar, não para viver cabisbaixo, não para viver uma vida só de sofrimento. Você tem um canto aí, não deixa ninguém tirar esse canto de você. O Pai é glorificado
quando você dá muito fruto. João capítulo 15, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. Deus não é glorificado quando nós não damos frutos. Deus não é glorificado pela improdutividade espiritual. Deus é glorificado quando a semente da palavra produz fruto. E a Bíblia não fala de pouco fruto, ela fala de muito fruto. Deus quer que eu e você demos muitos frutos. É por isso que você não tem que compartilhar essa palavra só com um. Você tem que dar muito fruto. Você tem que compartilhar a palavra com muita gente. Deus quer te abençoar para que você possa abençoar muita gente. Tem gente que diz assim, não, eu vou orar só para Deus me dar o suficiente. É uma oração errada. Por que nesse final de semana nós vamos orar por prosperidade, nós vamos orar também, e eu também vou estar dando direções para vocês, dicas, conselhos, para você também ter uma renda extra, para você poder sair das dívidas, para você poder pagar, porque Deus não quer que você tenha apenas para você. Deus quer que também você tenha para dar para outra pessoa. Deus quer também que você ajude a tua família. Num momento importante da tua família, você, por estar próspero, por estar abençoado, você pode estender a mão, você pode ajudar. É claro que uma oração ajuda, transforma, muda a realidade. Mas se você puder fazer alguma coisa pela vida do outro, se você puder fazer alguma coisa pela vida do outro, isso muda completamente. Quando deu as enchentes no Rio Grande do Sul, sabe, eu recebi muitos pedidos para ajudar. Nós mandamos ajuda para vários lugares do Rio Grande do Sul, ajudamos igrejas, ajudamos pessoas, ajudamos famílias. Foi assim, foi um tempo assim de muita ajuda. Mas depois que passou tudo aquilo, o tanto de gente que nos agradeceu, o tanto de gente, sabe, que mandou palavras de carinho, palavras... Por quê? Porque Deus nos chamou para produzir fruto. Ou seja, Deus abençoa a gente para a gente poder abençoar. Agora, se eu não tivesse, como é que eu ia ajudar? Não adiantava uma pessoa me pedir ajuda porque só tinha para mim, entende? Então Deus quer nos abençoar para que a gente possa abençoar outras pessoas. Deus quer nos abençoar para que a gente possa abençoar outras pessoas. Então o projeto de Deus é você frutificar. É por isso que eu quero convidar você, nesse final de semana, a você, sabe, que está aqui nesse propósito, Salmos 23, e você que está com dívidas, com problemas financeiros, nós vamos, além de orar, eu vou dar dicas importantes aqui para você, nesse sábado e domingo, certo? Vai ser uma bênção. Eu aguardo todos vocês amanhã às 6 da manhã, e cada oração das 6 eu vou dar um pouco de dica, das 18 eu vou dar um pouco de dica, no domingo de manhã também, no domingo à noite eu também vou dar dica. Então vai ser um final de semana muito especial. Convida outras pessoas para participar da oração, certo? Eu tenho certeza que essa direção que Deus me deu aqui foi algo único, foi algo especial que Deus plantou em mim e eu vou te ajudar, ok? Então nesse final de semana faça um esforço de estar conosco nas orações das 6 e das 18 horas, certo? Estamos combinado? Muito bem, eu quero orar por você agora. Quero falar rapidamente dos meus livros, certo? Esse aqui é o box que a gente fez, Café com Jesus 1, 2 e 3. Quem adquirir até domingo à meia-noite vai receber de presente, tá? Esses dois livros aqui, que é o livro das visões e o livro dos sonhos. São livros que eu vou dar de presente para você que adquirir esse box aqui, certo? Então, é um presente de Deus, esses dois livros aqui, vai te ajudar muito, vai te abençoar. Se você quiser adquirir, vá até o nosso site www.vinicius7.com.br. Domingo estarei em Curitiba. Eu quero agradecer até publicamente. Eu ia fazer esse culto no hotel, porque Deus me deu uma direção de visitar as capitais do Brasil, certo? Uma capital por mês. Salvo quando tem algum compromisso que eu não consigo ir, mas sempre que eu puder eu vou estar visitando uma capital por mês. Mês que vem eu vou estar em Palmas, no Tocantins. E eu ia alugar um hotel para fazer o culto. Mas daí uma igreja muito querida, que é a Igreja Get de Curitiba, eles abriram as portas para a gente fazer o culto lá, né? Então vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. E agradecer a igreja por ter aberto a porta, né? Porque eu vou receber muitas pessoas que acompanham o meu ministério
pessoas da volta do Paraná, o pessoal está fazendo até caravana. Eu vou estar na reunião das 10 horas da manhã, exclusivamente na reunião das 10 horas da manhã, tá? Então vai ser uma bênção. É só procurar aí Get Curitiba e eu vou estar lá junto com vocês esse domingo, cultuando a Deus, adorando a Deus, em comunhão com os irmãos, tá? Vai ser um culto maravilhoso, em nome de Jesus, 10 da manhã, tá? E por isso que eu vou transmitir um pouco mais tarde, eu vou transmitir lá por 10h30 da manhã. Como eu não vou levar o músico aqui, que eles têm letras com direito autoral, sem direito autoral, então eu vou ter que começar a transmitir lá depois do louvor. E você não pode ficar de fora, ok? Eu quero orar por você agora, eu quero te abençoar em nome de Jesus. Eu não posso esquecer, pessoal. Olha só, eu recebi um testemunho aqui, um testemunho muito, muito, muito maravilhoso. Eu queria compartilhar com você, da Tamires. Ela escreveu assim: a paz. Eu venho testemunhar, eu estava com febre alta e dores intensas devido à endometriose. Eu decidi colocar na oração da noite, pois já havia tomado medicamentos fortes que não cortavam a dor nem a febre. Ouvi a pregação e no final o Senhor orou por quem estava doente. Naquele momento a febre baixou e a dor desapareceu. Deus abençoe a sua vida e a sua família. A Maria Rosária também escreveu pra gente: há alguns dias você deu uma direção para quem tem filhos que moram no exterior. Tomei posse e enviei para o meu filho e pela graça de Deus ele recebeu ontem um documento que estava esperando para poder permanecer na Itália. Já faz 3 anos que ele mora lá. Obrigado pela direção que o Senhor Jesus lhes deu. E assim as pessoas mandam testemunhos pra gente, sabe? E coisas maravilhosas têm acontecido aqui através da oração. Então você que nos acompanha aqui, você é testemunha do que Deus faz, do que Jesus faz. Jesus, é Ele que faz. Amém? A nossa fé está em Jesus. Você pode estar perdido, meu amigo, minha amiga, mas se você chamar por Jesus, Ele vai te salvar. Ele vai entrar na tua vida. Você tem que conhecer a Deus. O poder de Deus é real. Eu não estou pregando uma religião, eu estou falando de um Cristo vivo aqui, de alguém que você deve acreditar. Nós somos criados para adorar Jesus. Amém? Eu quero orar por você agora, eu quero te abençoar. E depois eu quero pedir que você me ajude a compartilhar. Deus te criou para frutificar, então frutifica compartilhando, tá bom? Vamos orar? Doce e amado Espírito Santo, visita cada pessoa que está agora orando junto comigo. Toque-os com o teu poder e toque-os com a tua graça. Que o teu favor seja liberado sobre a vida deles, Pai. A minha oração, doce e amado Espírito Santo, é que cada pessoa seja visitada agora pela tua glória e pelo teu toque. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Toque-os com a tua graça e toque-os com o teu favor. Senhor, eu oro agora para que todo tipo de atrapalho, todo tipo de ataque na vida dessa pessoa, na sua família, nos seus negócios, cessem completamente. Oro por pessoas que estão em tratamento, para que haja uma intervenção divina no nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo intervém, Jesus Cristo dá resposta, Jesus Cristo está vivo! Eu creio e libero essa palavra e essa oração sobre a vida dessa pessoa. Toque-os, Jesus, com o teu poder, toque-os com a tua graça. E a minha oração é que haja salvação nessa casa. Todos venham ter uma experiência com Jesus Cristo. E nós oramos, Senhor, glorificando ao Deus que criou os céus e a terra. Sim, nós adoramos o Senhor, fomos criados para adorar o Senhor. Por isso, a partir de hoje, queremos olhar, ver as coisas pela ótica da glória de Deus. Em nome disso, queremos falar em vitória, queremos falar que somos vencedores por meio de Cristo Jesus. Amém e amém. Ser abençoado com as 12 bênçãos do Salmos 23, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Gratidão por você que é nosso aluno aí também na Academia aqui no Global. Obrigado, você é uma bênção na nossa vida e queremos também te abençoar, você que é nosso aluno aí na Academia aqui no Global. Gratidão por quem é membro do canal, por quem usa o Superchat. Paz e prosperidade a todos vocês. Compartilhe essa oração. Frutifique. Que Deus te abençoe e até mais.